Vamos fazer um tratado contra o silêncio. Contra esse silêncio que interrompe sonhos, que sufoca de culpa os inocentes, que tranca as portas e as janelas da infância para destruí-la, que devasta famílias onde ninguém pode ver. É sob o silêncio que o mal deixa marcas, mas o coração grita. Você pode ouvir? É no escuro que o terror se espalha. Abre a porta! Abre! Abre, tô mandando! Mas a luz prevalece, muito mais forte. É a palavra de Deus que ecoa e liberta do silêncio. E é essa palavra que nos envia, como agentes da liberdade. Porque histórias tão preciosas precisam ser protegidas. Porque aquelas que não podem se defender precisam ser ouvidas. Porque a infância machucada em segredo precisa agora ser restaurada. Vamos fazer um tratado que proteja a alegria. Um socorro para a família. Quebrando o silêncio em favor da vida. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Eu não sei você, mas eu não consigo, após ver um vídeo como esse, abrir um sorriso e dizer um feliz sábado muito feliz. Como esse vídeo te toca? Ele te toca? Há 20 anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem esse projeto. E não é um programa, porque programa tem começo, meio e fim. E este é um projeto que há 20 anos a igreja tem trabalhado em prol das famílias, em prol das crianças, em prol dos idosos. 20 anos lutando por essas vítimas. Sabe qual é o grande problema? Que nós, enquanto igreja, nós olhamos o projeto Quebrando o Silêncio e nós associamos que é um projeto para fora. É um projeto para as famílias não cristãs. E, infelizmente, este é um projeto, em primeiro lugar, para dentro, para nossas famílias. Porque essas cenas que nós acabamos de ver, elas acontecem, infelizmente, na rotina de famílias cristãs, inclusive de famílias ministeriais. A violência, ela está presente no nosso dia a dia, ao nosso redor, com os nossos amigos, dentro das nossas famílias. E é sobre isso que a gente precisa falar. Hoje é um sábado especial. É um sábado que nós convocamos as nossas crianças, os aventureiros, os desbravadores, todos nós, a entregar esse material. Me empresta, por gentileza, a revistinha. Nós entregamos, inclusive, para as crianças lá do hall. E todos os anos nós saímos para entregar esse trabalho. Mas sabe o que é triste? Que muitas vezes nós nunca lemos o que está aqui dentro. Porque nós achamos que isso aqui não é para nós. Porque nós, enquanto cristãos, não praticamos a violência. Que isso aqui não está presente no nosso lar. E, infelizmente, não é isso que acontece. A pandemia trouxe números absurdos sobre a violência, principalmente a violência doméstica. Porque por conta do distanciamento social, por conta do isolamento, vítima e abusadores tiveram que ficar mais tempo juntos. Para a gente falar de violência, nós precisamos entender o que é a violência. E o tema desse ano é violência psicológica. Porque quando eu falo a palavra violência, geralmente a gente associa a violência física. Aquela que marca, aquela que mostra, aquela que a gente consegue ver. Mas está aí uma violência, uma das piores. Sabe por quê? Porque ela é silenciosa. Ninguém sabe, ninguém vê. Só sabe quem sente e quem vive a violência psicológica.
Para a Organização Mundial da Saúde, a violência psicológica ela é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, ou que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento. Veja, desenvolvimento, ou que vise, ou que tenha o objetivo de degradar, controlar ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, mediante constrangimento, manipulação, humilhação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Quanta coisa, né? Na prática, o que é isso? E quando a gente pensa em violência, a gente acha, e é preciso eu dizer aqui, que a violência psicológica ela acontece nos diferentes tipos de relacionamento. A violência ela pode ser praticada tanto por homens quanto por mulheres. Em sua maioria, ela acontece nas relações afetivas. Geralmente, em sua maioria, na relação afetiva homem e mulher, principalmente na relação conjugal. Mas ela também pode acontecer entre pais para filhos, filhos adultos para idosos, pode acontecer nas relações de trabalho. Então, todos nós, e aqui eu faço um apelo para que você abra o seu coração e tente perceber que se em algum momento você foi vítima ou agressor. Porque sim, muitas vezes nós reproduzimos. E às vezes, ao falar de violência psicológica, alguns falam assim, ai, lá vem, nossa, tudo essa frescura. Nem é para tanto. Sabe por quê? Porque muitos de nós crescemos e fomos educados em um ambiente de violência. Então, nós nos acostumamos. Nós aprendemos que isso é o normal, quando não deveria ser. E a gente cresce aprendendo esse comportamento violento. Nós fazemos escolhas de parceiros violentos e nós reproduzimos isso na educação dos nossos filhos, dos nossos netos. E está aí o grande problema. Porque a gente não consegue enxergar que aquilo é um ato violento, que aquilo é violência psicológica. E quando a gente fala desse assunto, sabe por que a vítima tem medo de falar? Porque ela se cala? Porque geralmente o meio vai tentar justificar aquele ato. Ai, não é para tanto, é assim mesmo. Então, importante, a violência acontece em todo tipo de relacionamento. E que tipo de relacionamento? Existe uma relação verticalizada, onde há alguém que tem poder e que controla o outro. Se eu exerço poder e controle sobre o outro, é uma relação de violência. O abusador, ele tem a intenção deliberada, é intencional, de fragilizar, de minar, deteriorar a saúde mental da vítima. Sabe por quê? A vítima ela vai se sentindo tão pequena, tão incapaz, que ela consegue ter distorções da realidade. Ela começa a achar que é culpa dela mesma e que ela mereceu. Ela mereceu ser tratada daquele jeito. E aí, isso acontece por conta das justificativas. E olha, prestem atenção nas falas. Ah, foi uma ação mal pensada. Ele não queria fazer assim. Ou, ai, foi só uma atitude explosiva. Estava com a cabeça cheia. Ou, a pessoa tem uma personalidade forte, é o jeito dele. Quando a gente ainda não ouve assim, você é de família, a família é toda assim, nem é tão ruim assim. Ixi, você nem conheceu o pai como é que era. Ah, isso não é nada. Se soubesse como é que eu fui criado, isso aí não é nada. Elas podem ser mascaradas como excesso de cuidado. Eu te controlo porque eu amo você, porque eu te protejo. Pode ser mascarada como um excesso de ciúmes. E a distorção da vítima
ela vai acreditando, ele faz isso para me proteger. É por ciúmes, eu me sinto amada. E lembra que a violência psicológica mina a autoestima? A pessoa sente que é aquilo que ela merece mesmo. Eu mereço ser tratada. É isso mesmo, isso é normal. E se eu vim de um lar em que isso era rotina, eu acredito que é assim mesmo que tem que acontecer. E eu vou repetir isso com os meus filhos, com os meus netos, e ao meu redor, na minha comunidade, quando eu ver alguma atitude, eu vou entender que isso é normal, quando não é. Também pode ser justificado como pequenos desentendimentos dos relacionamentos. E eu não estou aqui dizendo que nos relacionamentos não existem desentendimentos. Existem sim. Existem. Mas os desentendimentos, eles devem ser resolvidos com respeito e empatia. Mas para isso, cada um de nós precisa ter controle das emoções. E está aí um grande problema. Porque a maior parte das pessoas não sabe nem nomear as próprias emoções. Às vezes, não é incomum pessoas começarem a chorar. O que você está sentindo? Não sei, uma coisa. Isso, é uma coisa. A gente não sabe nomear as nossas emoções. Se nós não conhecemos as nossas emoções, como é que nós vamos controlá-las? A Bíblia está repleta de textos que falam sobre domínio próprio. E aí, de novo, eu cito um exemplo. Mas é que a minha personalidade é forte, eu não consigo me controlar. Quando eu vejo, eu já gritei e já xinguei, foi. Será mesmo que você não tem esse domínio próprio? Se fosse o seu melhor cliente te ligando num momento como esse, como é que você atenderia o telefone? Oi, bom dia, tudo bem? A gente tem ou não tem controle? E geralmente a gente explode com quem está perto, com quem está no nosso círculo familiar e com quem a gente exerce poder e controle. Você não xinga o seu chefe ou grita com ele por qualquer coisa. Se acontecer, você vai para a rua, porque você sabe disso. E por que a gente faz isso com a esposa, às vezes com o marido e muitas vezes com os filhos? Porque eles são crianças, porque a gente tem controle sobre eles. Quando Cristo criou Adão e Eva, ele os colocou em igualdade. Igualdade. Igualdade de direitos, cada um com seus papéis diferentes, mas em igualdade. Deus não olhou para Adão e falou, tá aí, Adão, fiz essa aí para você. Manda nela, ela te obedece. É assim, vai aonde você deixar, vai vestir e comer o que você mandar e acabou. Quem manda aqui é você. Foi isso que Deus fez? Não. Não foi isso. Deus os colocou em igualdade. Vocês conseguem imaginar como é que foi a primeira cerimônia de casamento no Éden? Que coisa mais linda. E quando a gente vê uma cerimônia de casamento, eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu choro ao ver a noiva entrar e ver o olhar do noivo. Aquela emoção, que momento mais lindo. O perfume das flores, aquela paixão. E o que acontece depois? Por que isso acaba? Deus é o Deus do amor. É o Deus da plenitude. Mas a partir do momento, como foi muito bem falado na história das crianças, que um elemento estranho chamado pecado entrou no nosso mundo, nós nos distanciamos de Deus. E faz parte da natureza humana a violência. Então nós precisamos aprender a nos comportar de maneira não violenta. E aí eu trago para vocês alguns exemplos bem práticos, como sinais de alerta. E é um momento para a gente começar a repensar as nossas relações, a maneira com que nós conversamos, a maneira com que nós tratamos o nosso cônjuge, os nossos filhos. Quando há violência psicológica, um sentimento muito comum são sentimentos de ambivalência. Como a violência acontece principalmente nas relações afetivas, a vítima tem bons sentimentos pelo abusador. É meu marido, meu namorado, é meu pai, é minha mãe. Eu tenho um bom sentimento. E isso faz com que ela tenha dificuldade de entender que aquela atitude foi uma atitude violenta. Então,
na hora de julgar se o que ele fez para mim foi uma atitude violenta, eu tenho uma confusão. Mas será? Mas ele me ama tanto. Ele não me deixou usar o carro para fazer uma visita para minha família, porque ele está preocupado comigo. Faça um exercício. Numa situação como essa, em que você é proibida de ir e vir, não, você não vai visitar fulano. Pronto. Se fosse o contrário, seria bem aceito? Você olhar para o outro e dizer, você não vai sair de casa com essa roupa e você não vai visitar fulano, você vai ficar em casa. E eu estou saindo e quando eu voltar eu quero você aqui. Seria natural? A violência ela não começa dessa forma brusca. Porque imagine só, agora eu vou falar para solteiras. Imagina um menino, lá na adolescência, o teu crush, achou ele bonitinho, ele chegar, sua ridícula, quer namorar comigo, sua burra? Vamos dar um rolê? Eu sou demais para você. E fica feliz que vai andar no meu carro, porque de onde você veio, você no máximo ia na garupa de uma bicicleta. É claro que não acontece assim. A violência psicológica, ela é gradual. Começa tênue. Começa com uma brincadeirinha. Ah, brincadeirinha. Freud diz que brincadeirinhas não existem, né? A gente diz, em forma de brincadeira, aquilo que a gente gostaria de dizer. Nossa, tá gorda, hein? Ai, brincadeira. Na verdade, você diz de uma forma para ser aceita aquilo que você gostaria de dizer. Eita, o pasto lá tá bom, né? Tá parecendo uma vaca. Né? Todo mundo ri. Mas a vítima ela não recebe assim. Ela sabe que a pessoa falou aquilo que ela queria dizer. Isso é violência. Destrói ou não destrói a autoestima? Machuca? Mina. Impede o pleno desenvolvimento. Já ouviram pais falarem assim na tarefa? A mãe vai ensinar a tarefa. Meu pai do céu, mas de novo, mas você não aprende, hein, piá? Tá louco? Já é a terceira vez que eu estou te falando isso. Meu pai do céu. Aff, pá. Isso quando não, com a cabeça. Qual é a mensagem que a gente está dizendo para aquela criança? Você é incapaz, você é um burro, você não consegue. Eu impeço o pleno desenvolvimento dessa criança. O crescimento é gradual e a pessoa não vai percebendo. E vamos pensando nas nossas relações. Como a gente se tratava na época da paquera, depois do namoro, depois do noivado, durante o casamento. Existe uma brincadeira que sempre é falado nos encontros de casais, que todo mundo ri, acha engraçado, né? Mas ninguém entende isso como violência psicológica. Sempre é dito um exemplo assim. No início do casamento, do namoro, utiliza-se os nomes dos animais pequenos. Ai, minha gatinha. É assim. Depois, sua anta. E todo mundo acha engraçado. É assim mesmo. Isso é violência psicológica. Mulheres, vocês foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez para sermos tratadas como uma preciosidade. E a Bíblia, ao contrário do que as pessoas dizem, que o cristianismo é a razão para a violência, principalmente a violência às mulheres, Cristo vem a este mundo mostrar como as mulheres devem ser tratadas. Vocês se lembram da passagem de Jesus com Maria Madalena? O que ele fez? Todos aqueles homens pediam que ela fossem apedrejadas. E o que Cristo fez? Ele fez isso quanto homem? Não seria mais fácil? Na sociedade patriarcal, nesse cristianismo em que o homem é o soberano e há uma hierarquia, o que Cristo fez? Ele não fez isso. Ele protegeu aquela mulher. E é sobre isso que a gente precisa falar e amadurecer. Nós não temos que militar causas. Eu não tenho que ser feminista. Eu não tenho que militar contra as minorias. Nós temos que, em essência, sermos cristãos. Porque cristão ama. Cristão não tem preconceito. Cristão protege. À medida que essas agressões vão acontecendo, a vítima começa a olhar diferente àquele agressor. E existe, sim, uma dependência emocional deste agressor. Vocês já devem ter ouvido falar daquele caso em que as vítimas que foram sequestradas
se apaixonaram pelo sequestrador e que não queriam voltar para ele? Isso acontece nos casos de violência. Existe uma dependência emocional. Muitas vezes, essa dependência, além de emocional, existe um agravante, que é a dependência financeira. Eu dependo dele. Eu sou obrigada a aceitar isso. Eu tenho que viver, porque eu vou fazer o quê? Eu não tenho para onde ir. E a vítima começa, mas ele faz isso. Mas ele é bom para mim. Ele é o pai dos meus filhos. Ele põe comida dentro de casa. Ou a gente fala assim, pelo menos ele não me bate. Já ouviram isso? É verdade, né? Tá tão difícil arrumar marido. Então, isso aí passa. E eu vou falar mais sobre isso, porque nós, enquanto igreja, nós precisamos cuidar muito com os conselhos que a gente dá. Aos poucos, vai acontecendo um isolamento social. Percebam. Lembra de uma amiga? Tinha uma amiga, nossa, ela era tão feliz, ela era tão agradável, conversava com todo mundo. De repente ela mudou, foi ficando triste, calada, não sai mais com o grupo das amigas, nunca quer ir. A vítima vai se isolando e ela vai ficando isolada da família, não pode mais ter liberdade de visitar a família, de estar perto da família e dos amigos. Ela começa sempre somente com o agressor. Ele faz isso. E ela vai ficando encurralada, ela não tem mais relações sociais, ela vive com medo. E a relação de ambivalência também é assim. Eu amo, mas quando ele está perto de mim, eu tenho medo, porque eu não sei o que vai vir. Quando ele sai de casa, que alívio, fico leve. Quando ele está por perto, já viram relacionamentos assim, que você vê o casal, a pessoa fica o tempo todo sempre calada, com medo, e tudo que ela fala, ela olha para o outro como se precisasse da aprovação. O tempo todo. A pessoa muda. E quando essa pessoa está longe do agressor, ela é outra, ela é leve, ela fala, ela ri. Fala, nossa, como ela é diferente longe do fulano, não é? Olha como ela é leve, olha como ela é solta. Mas quando está perto, a pessoa baixa os olhos, porque o corpo fala. A vítima também sente culpa, porque ela começa a acreditar que ela é culpada, porque ela é tão ruim que ela merece aquilo. Então, sentimentos de medo e culpa. Alguns exemplos de falas e de coisas que o agressor faz. Ameaça, como, por exemplo, vou terminar o meu relacionamento com você, vou romper uma amizade. Isso nas relações profissionais também pode acontecer. Se não for assim, você não vai ter essa chance profissional. Humilhação. A humilhação, ela é muito presente, mas ela pode acontecer em dois momentos. Em momentos de intimidade, e agora eu vou dizer uma frase que os casais casados me entenderão. Depois não reclama se eu procurar lá fora aquilo que eu não tenho dentro de casa. Isso é violência psicológica. Diminuir a vítima diante de amigos. Já viram? A piadinha? Ou quando passa uma mulher muito bonita e arrumada, lá em casa. Tem que me conformar, né? Próximo aos amigos. Próximos a familiares, sempre fazendo deboches, sempre ridicularizando, manipulando com chantagem emocional. Vai pedir ajuda lá. Vão achar que você é louca. Você é louca. Todo mundo sabe o histórico da sua família, porque a mulher vai passar de louca. Tá de TPM. De novo, o isolamento social, a pessoa vai sendo privada de ter amigos, de receber amigos. Lembra do direito? Ela perde o direito de ir e vir. Tem que pedir permissão. E Deus nos fez em igualdade. Começam os insultos. Alguns comentários disfarçados daquelas brincadeiras. E depois alguns xingamentos. Mas você é burra mesmo. Você é incapaz. Você não vai dar conta. Você é péssima. Nossa, sua comida é horrorosa. Saudade da comida da minha mãe. Onde eu estava com a cabeça quando eu casei com você? Limitação do direito de ir e vir, como nós falamos. Ridicularização sempre com a intenção de menosprezar. E aí muito da personalidade. Nossa, como você é chata. Você é insuportável, ninguém te suporta. Constância de críticas ao jeito da pessoa. Sua fala me irrita. Seu tom de voz é irritante.
teu sotaque. Você se veste mal, né? Parece uma velha. Como é que a gente pode prevenir isso dentro dos nossos relacionamentos? E percebam que em algum momento, em maior ou menor grau, nós já fizemos algumas coisas como essas. Às vezes, não intencionalmente. Como é que a gente previne? Através de informação de qualidade. O meu povo perece por falta de conhecimento. E tem assuntos que a gente não gosta de falar. E esse é um assunto chato para falar mesmo, porque nos provoca, nos causa constrangimento. Mas o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que ele não resiste a um coração aberto e sincero e desejoso por transformação. Então, o que nós podemos fazer é estudar, é entender o que é violência psicológica. Que tipo de material a gente pode consumir? Nós precisamos estudar sobre comunicação não violenta. Como é que eu vou conversar com outro de uma forma não violenta? Eu aprendi assim, eu fui criada assim, minha mãe me tratava assim. Para mim isso é normal. Mas hoje você descobriu que isso não é normal. Existem treinos de assertividade. Psicólogos da terapia cognitivo-comportamental são bons nisso. Mas a gente pode ler bastante. Tem muita coisa boa. Tem psicólogos excelentes cristãos. E não cristãos também. Tem gente muito boa. Precisamos fazer educação parental. Os pais precisam ser educados sobre como tratar os seus filhos. Sobre como educar. O que fazer no momento de birra? Pega a cinta e desce o reino no moleque. E fica todo mundo rindo em volta. É isso? Disciplina positiva. Precisamos falar mais sobre isso. Como fazer? Quando a gente se torna pai, mãe, não vem com manual. E a gente faz tentando acertar. E às vezes você foi uma criança que cresceu apanhando de rabo de tatu. E acha que está tudo certo. Ah, não morri? Está tudo certo. Mas as feridas, os traumas emocionais estão lá. E muitas vezes é por isso que a gente não consegue ter pleno desenvolvimento. Para conseguir ter um relacionamento não violento, primeiro é preciso de respeito, é preciso de empatia, é conseguir se colocar no lugar do outro e saber manejar as emoções, entender as emoções. E aí tem um pontinho positivo para a educação adventista. Nas apostilas eles já trabalham sobre as emoções. As crianças precisam aprender a falar sobre o que elas sentem, o que é raiva, o que é amor, o que é alegria, o que é nojo. Nós precisamos conseguir nomear, entender para saber o que fazer com isso. E aí eu falo de domínio próprio. Qual o papel da igreja mediante tudo isso? Nós temos um papel social, que é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós temos um papel social, mas primeiro nós precisamos entender que nós, enquanto igreja, nós somos uma fatia da sociedade. E os problemas que estão lá fora, eles estão aqui dentro também. Porque a gente acha que as coisas só acontecem lá fora. Mas sim, elas acontecem aqui dentro. E nós temos um papel social. Nós precisamos buscar a dignidade humana, ajudar essas vítimas. E nós precisamos combater todas as formas de violência. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus não é um Deus de violência. E o cristianismo, ele tem sido comparado com a violência por conta das atitudes de cristãos que não vivem o cristianismo. Nós precisamos acolher sem fazer julgamentos. Eu, pessoalmente, sempre fiz uma crítica ao programa Quebrando o Silêncio. E eu vou dizer para vocês o porquê. Ok, a gente vem aqui, a gente fala... Você está sofrendo violência psicológica, quebra o silêncio. Como é que eu vou quebrar esse silêncio? Eu vou contar para quem? Eu vou pedir oração? Eu vou contar para a irmã da igreja que sofre a mesma coisa? Esse ano eu consumi todo o material da campanha e eu já percebi uma grande evolução sobre isso. Então, quando a gente fala em quebrar o silêncio, e se você tem se sentido vítima, como quebrar o silêncio? Não é pedir oração no culto de quarta-feira. Não é isso. Não é isso. Quebrar o silêncio é saber buscar ajuda e para a pessoa certa. Para quem a gente pede ajuda? Pode ser para uma pessoa de confiança, mas preferencialmente para um profissional. O profissional, ele vai saber te acolher, fazer uma escuta qualificada. Na igreja nós temos profissionais formados e profissionais em formação.
Edilene, como é que eu sei? Existe um ministério chamado Ministério da Mulher. E esse é o papel da diretora do Ministério da Mulher também. Ah, mas ela não é psicóloga. Mas ela vai saber te encaminhar. Fulana, eu precisava conversar. Você conhece alguém? Conheço. Em Joinville, nós temos serviços gratuitos de psicologia. A Faculdade ACE, nós temos a Univille e nós temos o Disque Denúncia, que é nacional, que é o número 180. Você liga nesse número e lá você vai ser devidamente orientada. Isso é quebrar o silêncio. Quebrar o silêncio não é sair contando para a igreja inteira que você sofre violência psicológica, porque vai piorar. Porque a conversa vai chegar no ouvido do agressor e as coisas vão piorar. E vai fazer o quê? Não tem para onde ir. Como vai resolver? Então, o papel da igreja é indicar caminhos para a superação. O que eu vou fazer? Essa pessoa precisa ser cuidada, precisa ser acolhida. E, queridos, caso alguém venha até você e diga que está sofrendo, que está tendo a percepção de que está sofrendo violência psicológica, não seja um julgador e não faça o desserviço de dizer: ai, mas tenha paciência, querida, é assim mesmo. Aguenta mais um pouco, ele vai mudar. Não é isso que a gente tem que dizer. Busque ajuda. É tão difícil para a vítima pedir ajuda, que se a pessoa chegar a falar para você sobre isso, é porque ela já está no limite. E a violência psicológica, ela fere, ela faz que a pessoa desenvolva transtornos psicológicos, tenha ideação suicida, uma pessoa triste. E esse não é o plano de Deus para nós. Da mesma forma que a vítima precisa ser acolhida e precisa de ajuda, o agressor também precisa. Porque o agressor ele pode reaprender a lidar com seus relacionamentos. Então, vítima e agressor precisam de acolhimento e precisam ser encaminhados para ajuda. Eu finalizo com o que está escrito em Isaías 1,17. Esse texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E olha como ele é atual. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. E acabem com a opressão. Deus nos chama a sermos cristãos de verdade. Deus nos acolhe. Se você é vítima ou agressor, Deus pode transformar. Mas a primeira coisa é você se perceber e buscar. Deus pode, mas Deus deixou no mundo profissionais capazes para nos ajudar. Porque esse é um caminho difícil e longo, que a gente só consegue através da busca de pessoas profissionalizadas com conhecimento. E é sobre isso que a gente vai falar. Em seguida, nós sairemos para entregar essa revista. Mas eu faço um apelo para que vocês leiam esse conteúdo, que vocês conversem em casa sobre isso. E que vocês entendam que, em primeiro lugar, antes de ser para fora, nós precisamos trabalhar aqui dentro para proteger as nossas famílias. Que Deus tenha misericórdia, compaixão por cada um de nós. Esse é meu desejo nessa manhã. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai de amor e de misericórdia, nos colocamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações abertos, sedentos e buscando transformação. Existem inúmeras histórias aqui, trajetórias lindas e trajetórias não tão bonitas assim. Muitos aqui cresceram em lares de violência e aprenderam a ter esse comportamento. E estamos aqui nesta manhã, Senhor, nos colocando de joelhos, com o nosso coração aberto e suplicando que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos ajude a entender o que é a violência e que o Senhor nos capacite a proteger as vítimas e que o Senhor nos encoraje a buscar ajuda. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos. Sabemos que o Senhor é amor, que o plano inicial era sermos perfeitos, plenos, mas por conta do pecado, a violência entrou no mundo e ela está no meio, inclusive, dos nossos lares cristãos. Abençoe a cada criança, a cada família que vai receber esse material, que elas possam ser impactadas e que todos aqui saiam desejosos de proteger
a sua família, em nome e pelo amor de Jesus, nós oramos. Amém. Quero agradecer a Ede pela mensagem. Nós vamos sair agora para a entrega. O Clube de Aventureiros e o Clube de Desbravadores ficaram responsáveis por fazer a maior parte dessa entrega, então estão organizados para isso. Eles vão se deslocar lá para baixo para pegarem os seus materiais. E aqueles membros da igreja que desejam participar